Muito boa noite, 21 horas em ponto, e isso significa que está na hora do programa Papo Show, e por isso estamos aqui. Começamos a partir de agora e na próxima 1 hora você vai acompanhar com a gente um programa especialíssimo, pensado exclusivamente para você que nos acompanha e que faz dessa terça-feira ser uma terça nobre, uma terça maravilhosa. Muito bem, sejam todos bem-vindos, se conectando, chegando aqui em facebook.com/programa Papo Show. Você que veio do Instagram e nos segue lá no Papo Underline Show, seja muito bem-vindo. Essa é a página do programa Papo Show que você pode curtir e acompanhar durante toda a semana, ler as notícias, fazer os comentários, mandar as suas opiniões, fazer as suas indagações e também nos acompanhar ao vivo na live toda terça-feira às 9 da noite. Hoje, como eu disse, programa especial. Como será a vida de um podcaster? Pod o quê? Podcaster. Sim, aqueles que fazem o Brasil ser o segundo colocado no mundo em produção de podcasts. Pois é, teremos um excelente bate-papo hoje com eles aqui, mas óbvio que eu não vou bater papo com eles sozinhos. Eu vou bater papo com os meus colegas de sempre que estão aqui comigo e que me ajudam a fazer esse programa. Seja muito bem-vindo e boa noite, Vicky Araújo. Olá, Cassiano, olá, galera, todo mundo está assistindo aí. Olá, queridíssimos convidados, muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre trabalhar com a voz, falar com essa galera que decide botar a cara para bater, só que é o gogó que bota para bater, que fala coisas interessantíssimas, e a gente espera que vocês saiam daqui também com uma ideia um pouco mais madura do que seja fazer podcast, porque somos o segundo maior produtor de podcast e a maior parte do Brasil não faz a menor ideia do que seja isso. Então vamos ter uma ideia do que seja isso. Ótimo, muito bem. Muito boa noite, Abel, seja bem-vindo. Boa noite, Cassiano, boa noite, Vicky, boa noite, Luiz, boa noite, Larissa, boa noite, Márcio e todo mundo que está assistindo o programa. Me perdoem pelo atraso, a nossa tecnologia não está colaborando muito hoje, mas vamos que vamos. Não sei nem se vocês estão conseguindo me ver muito claramente aí, como é que tá? Você é mais bonito que isso, Abel. Mal menos. Você é bem mais gato que isso. Está sendo prejudicado pelo hardware. Você Sério? está no escurinho. Tá muito escuro? Tá no escurinho? Você está no escurinho. Acho que hoje você resolveu ser seduzente, ficar só na penumbra. Vamos fazer a abertura, eu vou tentar conectar pelo celular e vamos que vamos. Bora. Muito bem, gente. Como eu já disse, hoje o programa nós começamos de forma mais objetiva porque temos não apenas um. Nós temos 3 convidados especialíssimos e eu já vou fazer a chamada aqui, primeiro porque ladies first. Então começamos com Larissa Mercury. Muito bem-vinda, Larissa. Muito obrigado pela tua presença com a gente aqui no programa Papo Show. Imagina, eu que agradeço o convite. Eu fiquei super animada. Maravilha. Agora o próximo da lista, mantendo a nossa ordem alfabética, Luiz Bento. Boa noite, todo mundo. Que prazer estar aqui. Minha barriga, sabe borboletas no estômago? Eu estou me sentindo na rádio. Tá maravilhoso. Olha. Tá maravilhoso. Aí sim, Aqui tem esse vozeirão do Cassiano. Fala que hoje o programa vai ser maravilhoso de novo. Fala, Cassiano. Hoje não dá para ter dúvida que o programa vai ser maravilhoso. E agora, o terceiro e último da chamada, Márcio Hertz, seja bem-vindo ao programa Papo Show, boa noite. Boa noite, Márcio Hertz presente. Pô, muito legal, muito feliz em trocar uma ideia com vocês. Eu tava vendo um dos episódios de vocês, e aí a Vicky tava falando sobre uma propaganda de TV, de carro, que o cara fala assim, o melhor tarará do mundo. Aí na hora eu lembro do Alexandre, porque ele fez essa parte muito boa. Melhor do mundo. E, enfim, um prazer estar aqui com vocês, de verdade. Maravilha. Bom, gente, é um prazer, uma alegria recebê-los. Obviamente que a gente não faz nada sozinho aqui, a gente conta também com os nossos participantes, com a nossa audiência, que faz com que esse programa aconteça. E óbvio que está todo mundo liberado para mandar sua pergunta, para mandar o seu boa noite, mandar sua participação. Você comenta aqui no comentário da live, para que a gente possa pegar o teu comentário, jogar na tela aqui e essa pergunta ir ao ar para os nossos convidados ou para cada um de nós, e aquilo que você quiser comentar, você sabe que aqui tá liberado, tá certo? Muito bem. Mantendo a nossa sequência aqui, eu quero pedir para que Vicky Araújo comece os trabalhos com o nosso processo de entrevistas com os nossos ilustres convidados de hoje.
Bom, eu acho que temos que começar pelo começo, não é? Eu quero ouvir de cada um deles qual é o podcast de vocês e há quanto tempo ele existe. Conta pra mim. Então, vou começar aqui, ó, para não fazer ladies first, já que foi, eu vou começar pelo Luiz, que aqui para mim tá do meu lado. Manda aí, Luiz, conta um pouquinho pra gente do seu trabalho. Então, pessoal, eu sou o Luiz, né? Eu sou produtor do Memórias Cast e eu prefiro essa denominação porque é a mesma denominação do @ nas redes sociais, mas o nome original dele é Memórias. E aí eu comecei a falar sobre ele como projeto, só que aí ele acontece como podcast, então aí tem esses 3 nomes. O Memórias ele começou no ano passado com uma vontade que eu tinha de fazer conteúdo, e eu escolhi a mídia podcast porque é uma mídia muito democrática e tem um custo-benefício para fazer, né? Então, você precisa fazer a sua voz e uma edição. Tem gente que usa roteiro, tem gente que faz no improviso, eu faço com roteiro, porque se eu fico sem roteiro, eu começo a falar bobagem. E o Memória surgiu de mim contando histórias, registrando as minhas lembranças, tudo com a intenção de gerar identificação. Porque eu acho que quando a gente se identifica, a gente se sente pertencente, né? A gente se sente parte, a gente não se sente tão sozinho. E na época eu estava morando fora da casa dos meus pais, estava morando de aluguel, em outra cidade. Então bateu um pouco de nostalgia, bateu um pouco de saudade da vida antiga. E aí eu comecei a relembrar essas histórias e a contar no podcast. Isso foi 1 ano atrás. E aí, mais recentemente, eu pedi que os ouvintes e pessoas que acompanham Memórias contassem histórias. E aí, os últimos episódios vieram disso. Pessoas contando as suas histórias. Mas não é qualquer história. É uma história por trás da foto. E a Vicky foi uma das participantes que contou uma história e foi, assim, sensacional. Sensacional. Vocês têm que ouvir depois. Vou chorar de novo. Foi uma honra para mim, foi muito gostoso. Gente, escute, aliás, não é à toa que eu peguei, assim, pincei esses 3, são 3 podcasts que eu super recomendo, são incríveis, é diferente de tudo, qualquer um desses que você pegar é diferente desse monte de gente falando no microfone que tem por aí. O Memórias é delicioso, seja a série Fotografias, coloca lá, se você colocar naquele player lá, tem aquele, pelo menos o que eu sei é aquele lá, o que termina com Fi. Não vou fazer problema com quem fala. O legal dele é que assim, bota o play, você tá lavando o carro, lavando louça, tomando banho, vai terminar, vai começar outro, vai ouvindo, que já começa a ter essa voz gostosa, né? Esse sotaquinho mineiro. Seja você onde estiver ouvindo, dá pra ouvir esse sotaquinho mineiro de Luiz. Isso já é uma delícia. Então, escute. Então agora eu quero ouvir da Larissa. Vocês estão aqui por um motivo, gente. Eu não escolhi à toa. É gente que fala, opa, peraí. E vou falar, a gente faz parte de um grupo que tem mais um monte de podcast muito bom, que eu espero ter parte 2, parte 3, porque foi meio no... A minha mãe mandou, e todo mundo faz trabalhos maravilhosos. Então eu quero ouvir agora da Larissa, como é que é o... Quer que eu desenhe? Bom, antes de eu começar, eu queria dizer que eu estou combinando com o Márcio. A gente está de Capitão América hoje. Bom, eu me chamo Larissa Mercury, eu apresento o Quer Que Eu Desenhe. O Quer Que Eu Desenhe é um podcast sobre arte, especificamente. Lá eu principalmente trago algumas biografias, então tem Carmen Miranda, Clarice Lispector, Marilyn Monroe, Vincent van Gogh, e eu tento fazer um apanhado, né? Eu faço uma pesquisa em cima da vida dessas pessoas, ou sobre um assunto específico relacionado à arte, e trago nesse podcast que tomou o meu coração, e agora eu me dedico parte do meu tempo ao Quer Que Eu Desenhe. Isso aí. Nossa, adoro. Tem um especial que você fala sobre cores, que eu já ouvi algumas vezes para tentar entender direito aquele. É muito legal. Sim, eu vou puxar saco dessa galera a noite inteira. Quero que vocês saiam daqui, corram lá, assinem e ouçam. Oi, Conceição, tudo bem? A Conceição é uma das nossas super fãs, galera. Então, ouvida, tá, gente bonita, saibam. Vem bem-vindo. Márcio, conta pra mim, quem é você na fila do pão? O podcast é maravilhoso. O podcast Quem é Você na Fila do Pão é um podcast de entrevista. Então, uma vez por mês, a gente acha alguém para trocar uma ideia e a gente fica trabalhando em cima desse convidado durante o mês inteiro. E a ideia do convidado é você procurar alguém
que ele é muito conceituado naquela bolha dele, mas ele ainda não chegou na mídia principal, como TV, rádio, enfim, mas ele é muito conceituado naquela bolha dele. Então a gente sempre procura pessoas que ou é engajado com a sua comunidade, ou tem um talento, ou tem uma arte, ou tem uma... Enfim, alguma coisa naquele cara é fora do comum. E a gente chega para trocar ideia com ele. Então a gente já trocou ideia com fotógrafo, a gente já trocou ideia com policial da rota, já trocamos ideia com gente mais famosa. Agora, último, por exemplo, a gente está trocando, nesse mês a gente está conversando com o padre Júlio Lancelotti, que é um ativista aí dos direitos humanos, trabalha com morador de rua, é bem engajado, arruma muita briga com política, com políticos e tudo. Já entrevistamos o Rogério Morgado, a gente está agora preparando para entrevistar uma atriz de pornô. Então é sempre uma pessoa muito, muito interessante, mas na bolha dela, com muitos seguidores, centenas, milhares de seguidores, mas ela ainda não chegou ali na mídia principal. E a gente tenta, na entrevista, quebrar o tom, né? A gente tenta provocar, tirar do centro. A gente tenta fazer uma entrevista fora daquilo que se espera. Então, a gente acaba provocando, a gente acaba tirando a pessoa um pouquinho ali do centro dela. E é isso, já faz um ano também que a gente está nessa e está tendo uma proporção muito grande, um retorno muito grande, o pessoal gosta bastante. E estamos aí. Foi. Eu diria que o Quem é Você na Fila do Pão tem exatamente essa característica linda, jogar luz em quem merece luz, mas que não tem, definitivamente não tem ainda, vai saber, esperemos que seja exatamente esse empurrão que precise para jogar, né, colocar essa pessoa onde ela merece, onde ela deveria estar, tem que ter voz, dar voz para essas pessoas, né? E eu tenho que dizer que eu conheci esse pessoal porque eu tenho o Cleidinhas, inclusive eu precisava ir lá chamar a Paula, que não apareceu ainda, para vir falar das Creide, aqui, né, nos comentários, e o Mundo Ruiva, que eu também comecei por causa disso, mas por assuntos, não necessariamente por pessoas, acabou tendo pessoas também, mas a ideia é colocar assuntos que você não vai ver na bolha principal, na grande mídia e tal. E aí a ideia dito isso, já conhecemos Quem é Você na Fila do Pão, já conhecemos Quero Que Eu Desenhe, já conhecemos o Memórias, ou pelo menos basicamente, vai lá conhecer. O que eu quero saber de vocês é por que podcast? Toda vez me perguntam isso, eu quero saber se perguntam para vocês também. Por que podcast? Por que não um canal no YouTube? Perguntam para vocês? Eu ouço todo dia, toda vez que eu falo, eu tenho um podcast, por que não faz com um canal no YouTube? Aí eu tenho a minha resposta, mas eu quero ouvir o de vocês primeiro. Fazendo igual debate político, né? Então, quem responde primeiro é o Luiz, depois, na sequência, o Márcio e termina com a Larissa, tá bom? Perfeito. Tá joia. Bom, por que podcast? Não é uma pergunta assim, por que podcast no YouTube, né? Para mim, eu não recebo muito essa pergunta. Já tive vontade de ter um canal no YouTube. Não sei se o Memória se encaixaria lá. Não sei se os textos que eu escrevo seria uma coisa visual. Eu nunca tive essa percepção. Eu acho que ele é muito mais sonoro. Para mim, ele tem uma pegada muito mais de memória auditiva do que qualquer outra coisa, né? E eu escolhi o podcast justamente por ser fácil de fazer, e o vídeo, eu não sei, ele traz uma noção de si mesmo que é complicado, né? De você passar por aí a esmo, de ficar reproduzindo sua imagem a todo instante. Eu acho um pouquinho complicado. Eu prefiro a minha voz, eu gosto mais da minha voz do que do vídeo em si. Mas eu adoro audiovisual, quero fazer audiovisual algum dia. O Memórias, olha só, eu tenho um plano ambicioso. Vou contar aqui em primeira mão. O Fotografias, um dia que eu ficar rico, milionário, super sucesso, mega famoso, eu vou rodar esse país, fazendo um documentário com todos vocês que participaram, e eu vou filmar tudo, eu vou aparecer na câmera, então vocês aguardem. Mas eu escolhi podcast porque é mais fácil de fazer. Um arquivo de MP3 tem, sei lá, 30 megas, um vídeo pode ter 1 giga. É muito difícil trabalhar com vídeo, gente. Eu só trabalho com vídeo pagando. Aliás, entre em contato. Estamos aí, né? Olha, sorte para esse projeto, que legal, achei bem legal. Vou adorar, na hora que sair da cachola. Eu só preciso de financiamento. Vem de financiamento que a gente vai. Como diz o seu conterrâneo mineiro, Luiz, Milton Neves, eu odeio propaganda. Exatamente. Vamos lá, agora, Márcio. Por que, meu filho, podcast? Na verdade, a pergunta ela é mais triste ainda. A pergunta ela é muito mais triste, porque na verdade não é por que podcast,
o que é podcast, que é a coisa que eu mais ouço. A pessoa fala, mas o que é podcast? E aí a gente está tendo, eu sempre converso com os meninos que a gente tem um trabalho não só de fazer o podcast, como ensinar para as pessoas o que é podcast, como se consome, como se usa. Então, a gente teve que inventar o produto e agora está tendo que fazer o manual de uso, porque muita gente não sabe o que é podcast. Então, esses dois trabalhos, produzir e fazer isso ficar uma coisa comum para quem no cotidiano de todo mundo. A Globo tem uma definição de podcast que eu acho maravilhoso, que ela fala assim, eu uso muito essa definição porque eu acho que ela é perfeita. Conteúdo num formato que cabe no seu dia. Acho que podcast é isso. Ele é informação, entretenimento, notícia, imaginação, cultura, num formato que cabe ali no seu dia. Então, cabe na hora de lavar a louça, cabe na hora de arrumar a casa, cabe na hora de dirigir o carro, no busão, na fila, no banco, no supermercado. Ele cabe. Então, ele é pano de fundo para você ter o seu dia. Enquanto você já está fazendo aquilo que é principal, trabalhando, correndo, andando, conversando, o podcast fica de pano de fundo ali, você ouvindo. Então, você consegue ouvir muitos programas, se encher de informação, sem ter que parar. Ao contrário do vídeo, não. O vídeo você tem que parar, olhar para ele, ficar ali algum tempo. O podcast, não. Você continua produzindo, enquanto ele vai te enchendo ali de informação no ouvido. E eu também não gosto do vídeo, porque o vídeo você tem a obrigação de trazer a imagem, a ideia, para quem vai ver. No podcast, não. A ideia e a imagem fica por conta da tua imaginação. Então, quando você ouve, aí você joga pra galera. Quando você ouve, você joga pro universo. É como você achou. Eu, por exemplo, quando eu ouvi o Luiz pela primeira vez, eu achei que ele fosse um loiro, lindo, musculoso, forte, maravilhoso. Porque a imaginação é minha, entendeu? A Lari também, eu adoro a voz da Lari. A Lari tem uma voz maravilhosa. Então, a imaginação já não é conta de quem vai produzir. A imaginação fica na conta de quem está consumindo. E podcast é isso. É um formato que cabe no seu dia. Todo dia. E a surpresa foi boa, né, Márcio? Eu sou melhor do que um louro do olho azul, fala a verdade. Muito mais, Luiz. Posso mandar um? Agora tem a Larissa. Bom, gente, eu acho que eu sou meio apegada do Luiz, né? Eu venho do visual. Eu sou designer, trabalho com edições de vídeo, de imagens, e eu resolvi fazer um caminho reverso, né? Trabalhar diretamente com o áudio. Então, na verdade, para mim, o podcast é um processo meu, assim, pessoal. É um processo onde eu passo pelo áudio e estou, aos poucos, testando outras mídias ao decorrer desse processo do Quer Que Eu Desenhe. E eu ouço muito, eu sinto uma necessidade das pessoas nos verem, né? Então eu tento, à medida do possível, suprir essa tal necessidade aparecendo um pouco nas postagens. Então eu intercalo, né? Faço podcast, mas eu faço um vídeo ou outro pro Instagram, eu faço uma live para suprir um pouco de tudo. Você tem por escrito, né? Tem blog também, não é? Tem blog. Essa é a minha ideia. Eu penso assim, pensando como marketing, né? Que eu trabalho com marketing. Eu acho que quanto mais redes a gente puder trabalhar, melhor, porque a gente consegue atingir diferentes pessoas, diferentes públicos. Então, cada pessoa consome o conteúdo de uma forma diferente. Tem algumas que gostam mais de ler, tem algumas que gostam mais de ver, que são mais visuais, tem outras que gostam de ouvir. Eu, particularmente, eu gosto muito de ouvir e depois ver e pesquisar mais sobre. Daí entra na parte escrita também e visual da coisa, né? Eu acho que é uma coisa, assim, primeiro, se você vê muita gente muito seguida no YouTube, se você parar e reparar, aquilo dava para ser feito em podcast brincando, dava para ser só voz. Porque, inclusive, o que me chega, porque eu gosto da voz, porque eu sempre gostei de rádio e tal, é porque não raro o apelo visual é dispensável.
que acontece que as pessoas começam assim, nossa, mas custava arrumar aquele cabelo? Ai, mas olha aquele fundo, coloca um pôster ali, sei lá, faz uma edição, coloca o que você está falando aqui do lado, e quando você tira toda essa distração, o que sobra é a essência é a informação está vindo pela voz. Então, para mim, nunca foi, e olha que eu sou atriz, tem aí campanha minha fazendo a Dona Marta, vocês vão aguentar minha cara por um ano, não só isso, mas, né, algumas outras coisas, então, eu não posso dizer que, em parte, eu não vivo da minha imagem, mas a imagem não é tudo, né, a essência está em outra parte, então, a minha intenção a fazer em podcast é que eu quero que a informação venha pura, eu quero que só venha aquilo, o que é necessário, então, quando você tira e é engraçado que eu já ouvi, não raro, eu já ouvi de mais de uma pessoa, que o Cleidinhas falou assim, gente, eu fico imaginando aquelas duas negras que falam e fazendo assim, ó, aí na hora que eu olhei, duas branquelas, italiana, prima ainda teve uma moça que falou que acho que a gente é parecida, eu acho que a Paula não tem nada a ver, mas você fala, gente, eu jurava que eram duas negras, daquelas assim, que ficam falando desse jeito assim, ó. Aí eu achei ótimo. Vamos lá, Bel, sua vez, sua pergunta. Vamos lá. Gente, a gente estava falando agora da questão da imagem, do quanto a imagem é importante, mas aí, se tratando de pessoas que são criadoras de conteúdo, como que é para vocês a definição do conteúdo que vocês vão postar no podcast de vocês, quando a gente fala assim, putz, eu vou postar um conteúdo que vai atrair mais público independente da qualidade, ou eu vou prezar pela qualidade da informação para levar uma coisa mais clara para as pessoas que estão acompanhando o canal? Quem começa? Quem quiser. Deixa eu falar. Vai lá. Eu falo. Eu acho que sempre teve uma briga, não só para podcast, mas para qualquer conteúdo, desde o cara que toca violão, quanto o cara que faz uma pregação na igreja, a briga é entre talento e produção. Às vezes o cara tem talento, por exemplo, o Whindersson Nunes, ele tem talento, ele não precisa de produzir nada, ele é simplesmente talentoso. E tem cara que não, ele não tem talento, que é o meu caso. Eu não tenho talento nenhum, o que eu compenso é na produção. Então, produzindo melhor, fazendo uma melhor qualidade de áudio, melhor qualidade de edição, propaganda, imagem, a gente consegue compensar essa falta de talento. O Luiz é talentosíssimo. Assim, o Luiz, qualquer coisa que ele faça, vai. Entendeu? Então, a nossa briga sempre foi entre o talento e a produção. Quem é Você na Fila do Pão, definitivamente, é um programa que cuida muito da parte da produção, porque a gente não tem talento para fazer isso. E o que a gente procura é sempre engajar pessoas por causa do convidado. Então, por exemplo, eu sou um cara que eu gosto muito do Rogério Morgado. Eu sou fã dele, sigo ele. O Rogério Morgado vai estar numa entrevista no Quem é Você da Fila do Pão? Vou lá. Na hora que eu ouço, gosto do podcast, acabo seguindo. Então, a gente rouba os ouvintes daquele convidado. Por isso que nossos convidados são sempre de 50 mil seguidores, 100 mil. A gente entrevistou agora um que está com 300 mil seguidores. Então, um pedaço daqueles seguidores vai ficar com a gente porque gostou do nosso conteúdo. Então, esse é o jeito que a gente faz para atrair o ouvinte e é esse o jeito que a gente faz para produzir. Cuidando mais da produção, porque o talento pode ser que venha, mas é porque está fazendo muito, acaba vindo. O Whindersson Nunes fala isso, né? Ele falou assim, cara, vai fazendo, que uma hora fica bom. Os meus primeiros vídeos eram horríveis. E aí eu fui ver os vídeos dele do começo. Cara, horrível mesmo. Mas o cara voa. Talentíssimo. Talentosíssimo, aliás. Vou aproveitar e perguntar, mas retém isso? Você acha que retém? É que depois eu vou passar essa pergunta também para os demais. Você acha que retém, Márcio? Você acha que a galera fica depois de vir por causa daquele convidado? Fica. Você sente isso? Fica porque é o seguinte, é que nem quando você vai conquistar uma menina, você precisa de uma ponte para falar com ela. Então, se você está numa balada, normalmente a ponte para falar com ela é a dança. Então, na hora que você dança com ela, essa é a ponte. Mas o que faz ela ficar? É a sua conversa, a sua atenção, a sua interação, a sua educação. Então, a minha ponte para aquele ouvinte é o entrevistado. Então, é o entrevistado que me traz ele. Quando ele chega, eu falo, agora é comigo. Aí eu troco ideia, eu mando vídeo, eu comento, eu presto atenção, eu vou nas fotos deles, eu compartilho, eu curto. Eu faço ele virar amigo meu. Por isso que a gente tem muito cuidado no número de seguidores nossos no Instagram, porque eu não quero ter um boom de seguidores. Eu quero que os meus seguidores venham progressivamente com o pessoal que eu estou percebendo que está entrando, o pessoal que eu estou vendo. Tem cara que faz 200 seguidores em um mês, 300 seguidores em um mês. Eu não faço, eu faço 50, 80, porque eu quero que esse pessoal venha, mas eu perceba quem está entrando, entendeu? E aí, na hora que ele entra, por causa do convidado, eu faço minha parte, que é conversar, trocar ideia.
Às vezes o pessoal me manda um direct, pô, mas gostei daquela entrevista, sabe o que eu faço? Eu faço um vídeo para ele. Pô, cara, legal que você gostou, fico feliz e também vi tuas coisas. Então eu faço essa roda girar. Eu jogo o jogo, entendeu? É assim que funciona para mim. Maravilha. E você, Luiz, como é que você faz? Funciona para você também? Manda aí. Então, Vicky e Abel, né, que fez a pergunta. O meu social media, ele é péssimo. Péssimo. No início ele foi péssimo. Eu acho que hoje ele já está bem melhor. Por quê? Porque no início eu comecei muito por uma vontade assim, muito introspectiva, muito individual. Eu mandei só para as pessoas ali mais perto de mim que eu imaginei que consumiriam esse tipo de mídia e tal, e que, né, não cansaram de me ouvir, porque eu falo pra caramba. Às vezes eu tenho que parar de falar quando eu tô conversando com alguém, né, porque é complicado. Mas essa parte de público e de o que me faz criar é muito o desejo que eu tenho. Isso bem no início. Só que chegou um ponto que eu falei, poxa, eu queria envolver mais pessoas, tanto para ampliar o alcance desse projeto que eu acho muito legal, eu faço porque eu acho muito legal, e também porque eu acho que outras pessoas vão achar legal e eu queria incluir essas pessoas. Então, quando eu comecei o Fotografias, eu levei essa questão de social media, social media eu tô falando intencionalmente errado, tá, galera? O correto é social media. A Vicky saberia falar disso pra gente melhor. Mas aí, com Fotografias, eu falei, poxa, eu quero envolver mais pessoas e se der tudo certo, isso vai ramificar, eu vou chegar em outras bolhas, que é o que o Márcio falou também, e aí a audiência pode crescer, e aí eu vou ter conteúdo, e que isso é complicado, né? Quem produz conteúdo fica numa constante busca por conteúdo. O Márcio falou que eu sou talentoso, Márcio, né? o talento, eu acho que ele vem mais na vontade, de fato eu tiver vontade, eu vou estar produzindo, e se algum momento estourar, porque eu faço muitas coisas pensando em serem vistas depois, então, porque tem que ser atemporal, né? E com chances de participação, chances de inclusão, aí eu vou ficar assustado, porque daí vai ter muito trabalho para fazer. Mas vai ser algo bom. E eu espero que essa série que eu fiz por último, Fotografias, ela alcance mais pessoas e venha um monte de áudio para cima de mim, porque na mesma medida que eu gosto de falar, eu também gosto de ouvir histórias. Então eu ficaria muito satisfeito se isso acontecesse. Mas ainda não aconteceu e eu faço muito pouco, tá? Eu sou um péssimo exemplo para falar de social media. O Márcio é muito melhor que eu para falar disso. Larissa, tá contigo a bola, mulher. Então, vamos lá. Eu penso um pouco o oposto do Márcio. Eu, às vezes, não me importo. Não é que eu não me importo. Às vezes, a minha produção não está melhor, mas eu prezo pelo conteúdo que eu vou levar para as pessoas. Afinal, são pessoas que a gente é criador de conteúdo, né? A gente leva um rótulo. E se a gente fala uma bosta, a pessoa vai ouvir. Posso falar palavrão aqui? Bosta pode. Além disso, eu acho que vai fazer tudo em cima de você, né? Bosta pode. Se a gente fala alguma besteira, a pessoa pode absorver aquela besteira e entender como uma verdade. Então, eu prezo muito, tanto que eu faço uma pesquisa extensa no podcast, para eu não correr o risco de falar alguma abobrinha, né? Então, eu prezo muito pelo conteúdo e, às vezes, a produção fica em segundo plano. É claro que a gente tenta aprimorar na medida do possível, porque a gente grava em casa, né? A gente está no meio de uma pandemia, os estúdios fecharam, agora está voltando ao normal a situação, mas a gente tenta se profissionalizar aos poucos. E raramente, né? Às vezes eu trago um convidado ou não para o podcast, isso é muito bacana, que eu acho que às vezes só eu falando enjoa, então é bacana ter uma outra pessoa. Mas por ser eu me expondo, eu tento pegar um conteúdo bacana e o Márcio, ele traz, por exemplo, um convidado para atrair as pessoas. O meu convidado é a Clarice. Então, eu quero buscar aquelas pessoas que gostam da Clarice, que leram os livros dela. Então, a minha forma de chamar a atenção do público é assim. Então, eu prezo muito pelo conteúdo e a qualidade de áudio. A qualidade de conteúdo e a qualidade de áudio ou de produção vem em segundo plano.
Beleza? Muito bem. Bom, agora a minha vez, e a minha pergunta é rápida, simples, objetiva e direta. Podcast nada mais é do que um rádio gravado. Eu quero saber de vocês, as histórias de vocês, se vocês têm alguma ligação emocional, química, física, metafísica com rádio. O que o rádio representou para vocês, o que ele construiu em vocês para que vocês viessem a ser, né, hoje podcasters e terem essa preocupação tanto com o conteúdo, com a produção e tudo aquilo que envolve, tudo aquilo que foi dito até aqui envolve as questões relacionadas ao rádio, né, e não tem como não falar dele. Então eu queria que vocês fizessem esse comentário, começando pelo Luiz, por favor. Bom, Alexandre, eu acho que a minha memória de rádio tem muito a ver com aquela parte mais antiga, mais vintage, sabe? Do rádio antigo, dos anos 50 e tal, porque a minha referência de cultural, ela veio muito do audiovisual, muito do cinema e da TV com as séries. Então, quando eu penso em rádio, eu penso no que eu assistia. E geralmente o retrato do rádio ele é visto de forma antiga, né? Não tem um filme moderno hoje que sabe, o rádio ele é um protagonista. Então, dito isso, quando eu penso em rádio, eu penso numa voz de qualidade complicada, né, deficiente pelos equipamentos serem antigos, e eu penso nessa comunicação entre quase que o radialista da madrugada, que talvez ele tá falando com uma, duas pessoas, e para ele tá ótimo. Ele tá ali contando o que ele quer contar, tocando as músicas que ele quer tocar, porque ele não tá em horário comercial, ele não precisa dar ibope. Então, eu sou esse tipo de radialista. Embora eu nunca tenha escutado um radialista da madrugada. Tenho isso para casa algum dia para fazer. Botar para ouvir rádio de madrugada. Mas, tirando isso, eu ouvia rádio antes do podcast. Então eu ouvia muito o programa Pânico na Jovem Pan, porque era muito zoeiro, era muita piada, imitação, às vezes uns convidados interessantes. Então a minha experiência mais próxima com o rádio era meio-dia, no horário do almoço, seja voltando da escola, alguma coisa assim, de um curso, e aí eu ouvia o programa Pânico. E aí quando eu fui fazer podcast, eu pensei, poxa, mas eu não vou fazer nada igual ao Pânico. Eu não vou fazer nada o que eu já ouvi na rádio. Porque existe uma linguagem da rádio e uma forma de fazer a locução. Só que aí, com os podcasts, eu fui conhecendo outros gêneros, outros criadores que deram novos formatos e novas propostas. E depois que eu ouvi o Respondendo em Voz Alta da Laurinha Lero, que é um podcast solo, com pouquíssima assim, edição, sonorização, não tem trilha de fundo nem nada do tipo, eu falei, pronto, tá aí, esse é um formato que eu também consigo executar. E aí eu comecei. Maravilha. Vamos, Larissa, conta pra gente aí se o rádio ainda tem um espaço no seu coração. Poxa, eu sou igual o Bento, eu venho de uma memória afetiva, assim. O meu conteúdo é mais audiovisual, né? Eu gosto muito de documentários. E eu nasci, acho que numa época da era MTV. Total. Então, o que a gente consumia era, né? Então, é muito visual, clipes. Eu peguei, acho que um pedacinho só de rádio que a gente ligava lá para pedir uma música, e você ficava um tempão, caía, e se tentava de novo. Essa memória que eu tenho da rádio. E como eu disse, eu venho dessa linha do audiovisual e eu tento transformar, o Bento até fala, né? É um audiomentário. Eu tento trazer um conteúdo como se fosse um documentário no podcast, né? Então, essa linha afetiva da rádio é bem tênue, assim, né? Bem sutil, digamos assim. Estamos Certo. falando com bebês, não é, Cassiano? Estamos falando com bebês. Verdade. Antes do Márcio responder, eu quero mandar um beijo para Conceição e para Helena, que estão nos acompanhando, já mandaram mensagem aqui, né, que eu ainda não tinha dado boa noite para elas. Então, boa noite, Helena, boa noite, Conceição. E agora, vamos lá, Márcio. Eu acho que você é um cara que curtiu mais o rádio, sei lá. Eu tenho duas escolas assim do rádio. Primeiro que eu sou do rock, né? E do rock você tem uma obrigação de... Acho que da cultura do cara que é rock and roll, de saber tudo. Todas as músicas se interligam, todas as músicas têm alguma coisa a ver. Então você precisa ouvir 10 segundos da música para já saber que música é, que nome é. Então
e tudo se interliga, né? Então você tem a Legião Urbana, que o Renato Russo imita o Morrison, mas o Morrison é do Smith, porque o Jim Morrison é do The Doors, sabe? Então você vai ligando as coisas. Então a rádio tem essa primeira fase por causa das bandas de rock, e você vai ouvindo e percebe que todas elas têm interligação. Em algum momento elas se conectam e você vai ficar viciado nisso, sabe? O primeiro acorde do Nirvana você sabe. O Nirvana que também teve baterista que era do Foo Fighters. Então você fica nessa piração. E a segunda parte é de notícia, então eu ouço muita notícia. Então, depois de adulto, eu fiquei mais para ouvir notícia. Então eu ouço muita notícia no rádio todo dia. E o que me chocou mesmo para fazer podcast também foi o Pânico, porque no dia que eu vi os caras no Pânico ao vivo, falar assim, é a cadela da tua mãe, vai tomar, sabe? Eu falei assim, cara, os caras sem censura nenhuma. Eu achei aquilo maravilhoso. Porque eu acho que quando você aceita ser zoado, você está dizendo que você é livre. Quando você se poda, quando você não gosta, você tem uma prisão. Agora, quando você aceita ser zoado e está achando mó barato ser zoado, eu falo assim, cara, esse cara é livre. Então, foi ali que eu falei assim, a gente precisa trazer uma galera que deixe bem claro que ela assim, cara, não tô nem aí. Pode bater que eu vou dar uma risada, a gente vai bater junto. Então, uma mistura disso para mim ter um rádio, entre as notícias, entre as bandas de rock, e o Pânico que me deu esse estralo para fazer o podcast, entendeu? Eu ia completar que assim, eu acabei de lembrar, quando você falou do apego com rádio e tal, não teve como não lembrar que a idade é um fator, né, que como acabou mesmo... Olá, Sandro! Obrigada, você sabe muito bem pelo quê? Valeu! Sandrão, grande Sandro, salvou minha vida hoje à tarde. Então, e assim, eu tô lembrando do dia do rádio, eu, Cassiano e Abel, chorando, com um discurso lindo que o Cassiano fez no ar, no nosso programa de rádio, e eu lendo a letra de Radio Gaga, do Queen, falando que um dia a galera vai voltar, eles vão enjoar de tudo que é visual, e eles vão voltar, porque rádio, você tem um lugar no nosso coração. Aquilo foi, olha, aquele dia eu nunca vou esquecer, nós fizemos meses ali, aquele é o dia que eu lembro. E para mim é isso mesmo, né? O rádio tem esse lugar e sempre terá esse lugar, mas para mim, eu acho que é legal lembrar quem está assistindo a gente, que eu como jornalista, lembro sempre que o rádio é o mais rápido, né? Toda vez que acontece alguma coisa, não tem essa, até você escrever e colocar no ar em qualquer site que seja, tem que passar por editor, tem que passar por esse, tem que passar por aquele, o rádio já falaram, já foi, a notícia já foi dada. Eu adoro isso, eu gosto demais dessa rapidez do rádio. Eu vou aproveitar, galera, já que a voz tá aqui rapidinho. Desculpa, Abel, fala. Não, tô falando que é mais prático, é muito mais dinâmico. É o mais dinâmico de todos, não tem a menor dúvida. Eu quero aproveitar que eu que estou falando. Vocês não são, bom, o Márcio é daqui de São Paulo, embora não seja exatamente São Paulo, é daqui da Grande São Paulo, mas o Luiz e a Larissa, que estão em cidades um pouquinho menores, tem influência? Tipo, vocês têm o público da cidade que sabe que aquele cara lá faz rádio, ele faz aquele negócio de podcast. Tem a ver isso? E Márcio também, né? Mas é que ele faz parte dessa nossa tribo imensa daqui de São Paulo. Digam aí, quem quiser, livre. Olha, eu acho que não. Eu sou de Contagem, Minas Gerais, e é uma região metropolitana de BH, né? Nesse tempo que eu tô fazendo podcast, eu só me aproximei de um outro podcaster mineiro. Todos os outros, a maioria era de São Paulo, e tem uma galerinha do Sul, eu acho. Eu acho que é Sul, Paraná, né? Então, não, aqui eu acho que não rola. Minas Gerais não é um grande polo de podcast igual a São Paulo. Deve estar ali no top 5, porque é o Sudeste, né? O Sudeste é o Sudeste. E então não rola. Agora, no meu círculo social, sim. Eu sou o cara que faz o podcast. E aí eu já enchi saco de muita gente para falar, me manda áudio. Porque é o conteúdo que eu tô produzindo, né? E aí eu tô mantendo, sabe? Uma lista de pessoas que não enviaram. Se você tá vendo essa live e não enviou o seu áudio, cuidado. É só isso que eu vou dizer. Depois que a vacina sair, a gente se encontra, tá bom? Um beijo. E é isso. Recado dado. Sensacional. Fó? Sangue no zóio.
Tá ali na lista, galera. O criador de Deixa eu conteúdo é a aproveitar e pior emendar espécie aqui que uma tem, dúvida pelo amor de A Deus. gente está falando do lado positivo, das inspirações do podcast, mas vamos agora pro lado mais bagaceiro. Eu queria saber de vocês, qual foi o maior perrengue que vocês já tiveram em algum episódio do podcast de vocês que vocês falaram, nossa, como é que eu vou sair disso agora? Nossa, deixa eu ver. Já lembrei vários aqui. Eu já fiz várias então vai. cagadas. Bom, para começar, eu já peguei entrevistado e você fica naquela ansiedade. Uma das pessoas que eu entrevistei, eu tinha conversado durante um tempo, uma pessoa super gente fina. Conversei durante 2 horas com a pessoa e não gravou o áudio dele. Misericórdia. Nossa. Deu um Agora pico, até eu não doeu sei o coração o aqui. que aconteceu. Assim. E eu falei, meu Deus, o que eu faço? Eu acho que essa é a dor. Se um podcast nunca teve essa dor, é porque não tá fazendo podcast direito. Ou não tá, né? Não sei. Mas comigo aconteceu 2 vezes. Eu comecei a entrevista e eu esqueci de apertar o botão para gravar. Aí teve uma que eu lembrei 10 minutos depois, e a outra eu lembrei mais cedo, felizmente, 5 minutos. Mas aí eu acho que nesses 2 episódios que eu gravei, a gente fala disso. Nossa, que déjà vu, né? Que engraçado. Parece que a gente já falou sobre isso antes. E aí a gente segue o jogo, começa de novo mesmo, e é isso aí. Nossa. E você, Márcio? Como é de entrevista, então tem muito cara que fala assim, pô, não gostei daquilo, tira aquilo. Teve 2 episódios, um que eu me senti muito coagido, nem sei se eu posso falar isso, e o outro que eu fiquei puto mesmo. A gente entrevistou a Mirella Nascimento, que é uma cantora de MPB. E aí, no decorrer da entrevista, porque assim, eu sempre tento não fazer as perguntas que eu quero. Eu sempre tento fazer as perguntas que o povo perguntaria. E o povo tem muita pergunta inteligente, mas o povo também tem muita pergunta babaca. Então, às vezes, e muitas vezes, eu desço o nível. Eu vou perguntar coisa muito babaca mesmo. E aí ela tava falando que ela era feminista, eu falei, então quer dizer então que você não raspa o sovaco? Porque eu acho que pessoas pensam isso, que feminismo é não raspar o sovaco, entendeu? E aí ela fechou a cara e falou assim, nossa, mas que desnecessário que você falou. E aí eu tentei contornar, e aí acabou a entrevista, ela falou assim, olha, pode tirar aquela parte, porque você foi muito infeliz naquele comentário. E eu calei. Eu voltei da gravação, os meninos, nossa, por que você falou isso? Você foi machista, você foi arrogante, tarará. E eu puto com isso, porque a gente é uma bancada de 3, eu, a Cíntia e o Henrique na época. E eles descendo a lenha em mim. Quando eu voltei e fiz a edição, eu liguei pra ela e falei assim, olha, não vou tirar, porque por mais que eu tenha feito uma pergunta babaca, o jeito que você finalizou a resposta foi muito legal e deu uma mensagem muito boa. Deixa eu não cortar, e mostrei pra ela. E ela, tá bom, pode deixar. Então eu fiquei muito puto, porque ela ficou puta comigo e a minha galera ficou do lado dela, assim, depois da gravação. Eu falei, não, era essa a ideia mesmo. É pra ser idiota mesmo, de vez em quando. Porque senão fica um papo muito sério. Então, como é que são os acordes das músicas? Porque eu acho que você tem que representar quem tá ouvindo. E o nosso público é muito inteligente, mas ele é muito babaca. E eu gosto dos dois, entendeu? Acho que eu gosto mais do babaca. E o outro, o Capitão Silva Rosa, que ele é capitão da Rota. E ele é um cara completamente, assim, agressivo. E aí, tudo bem? Como é que vocês estão? E armado, foi pro estúdio armado. E ele tem 300 mil seguidores. Quando acabou a nossa entrevista, ele falou assim, cara, gostei do podcast de vocês, vocês vão trabalhar para mim, eu conheço a Record, eu conheço a Globo, vocês vão fazer um conteúdo para mim. A partir de agora, eu quero vocês só produzindo para mim. Eu quero falar toda semana, eu quero ter minha voz aí e ver aí o que vocês fazem. E eu falei assim, não é ser isso aqui não, cara. Você é só um convidado desse mês. Mas ele tentou ali, de alguma forma, que o podcast fosse dele, assim. E ele tentou com uma pegada mais de imposição, de agressão e tudo. E eu falei assim, cara, esse cara vai comer o nosso cu aqui se a gente falar não pra ele. Mas aí a gente foi se saindo. E hoje ele é puta do amigo, ele é um amigão. Ele compartilha tudo que a gente faz. É um parceiro, assim, na parte de divulgação. Ufa. Mas olha, isso que eu chamo de perrengue, hein? A gente perguntou perrengue, ele deu. Eu tô pensando quem tá que assistindo assim. Não faz ideia dos bastidores que é fazer um programa. Pois é. Essa fera, bicho.
Bom, eu tô perdido aqui. Eu ouvi Só que aproveitar pergunta pegando agora. um gancho nisso. Vai lá, Bel. Pronto, Abel. Vai lá, Cassiano. Não, pode pegar o gancho aí, meu filho. Engancha aí, vai só lá. um comentário que a gente estava falando da questão de... É o que eu estava falando da questão da responsabilidade. Às vezes, enquanto a gente está produzindo um conteúdo, seja para um programa de Facebook, como a gente está fazendo live, seja para um podcast ou para um canal no YouTube, a responsabilidade com aquilo que a gente está transmitindo, a Larissa comentou um pouco antes sobre isso, é muito importante, porque às vezes você acha que você vai falar qualquer baboseira só no intuito de atrair pessoas ou angariar números, entre muitas aspas, e você acaba falando uma grande bobagem e a responsabilidade daquilo é completamente nossa. É completamente nossa, porque as pessoas vão olhar e vão se espelhar naquilo. Só que, ao mesmo tempo, tem a contrapartida disso que o Márcio falou. Muita coisa as pessoas querem perguntar e não tem a oportunidade. Aí surge a oportunidade dele perguntar, a mulher fica numa saia justa, mas, poxa, vale a pena fazer esse tipo de pergunta. É o tipo de coisa que o pessoal vai querer saber. Pra você ter uma ideia, a gente foi entrevistar um pastor da Igreja Carisma, que é uma igreja muito, muito tecnológica aqui de São Paulo, e a Cíntia pega e fala assim pro pastor, então quer dizer que o crente pode fazer qualquer posição na cama sexual, vale tudo? Eu falei, Cíntia, não pergunta isso. E ele, não, eu vou responder, Cíntia, porque essa é a dúvida de muita gente. Ela falou, não, porque eu queria saber se vale tudo na cama entre o pessoal evangélico. Então, porque eu acho que as pessoas pensam isso, essas coisas, e precisa que alguém fale por elas, entendeu? Sim. Eu acho que a pergunta do vilão também vale. E não raro é essa que vai virar meme, essa que vai. Então, se você quer ir, então mete o pé na jaca, né? É um caminho. Mete o pé na jaca, vai lá e fala mesmo, né? Eu tenho falado, uns falam mesmo aí no Mundo Ruivo, daqui a pouco vem alguém e bate na minha porta. Exatamente, quando a gente tá sozinho, né? E aí aquilo ali não é mais um espaço de diálogo, é um espaço de opinião. Se a gente tá ali falando sozinho ou com outra pessoa que tá ali junto com a gente, que é o caso da Vicky, você se posiciona, né? Você bate o pé e fala, olha, é assim que eu penso. E o Cleidinhas eu acho que é legal por causa disso. Vocês falam mesmo e é isso aí. E nas vezes que eu fiz isso no Memórias, onde eu botei ali um posicionamento, acho que mais político, teve um episódio específico, eu acho que eu estava falando da pandemia. Eu fiz alguns episódios temáticos sobre a pandemia e depois alguns sobre cultura pop, onde eu também dei uma cutucada política para falar do racismo que estava acontecendo, né? Até parece, que acontece nos Estados Unidos. E aí eu falei sobre o caso lá, que botaram fogo e tudo, e Black Lives Matter e tal. Então foi esses dois momentos. E um momento específico, voltando na pandemia, eu falei barbaridades. Eu desejei mortes, digamos assim. E aí, ouvindo de novo, com a cabeça mais fria, eu falei, olha, eu não vou cortar, mas eu vou censurar, eu vou bipar. E aí eu deixo para o ouvinte encaixar o ato mais violento que ele desejar, que ele se sentir afim de praticar para com o seu desafeto. E aí eu deixei. Deixa eu comentar essa fala do Luiz, porque quando o Luiz lançou esse episódio, eu ouvi na sequência. E aí eu mandei um áudio e falei assim, Luiz, você é louco, cara. Você tá tomando partido. Não toma partido, porque quando você toma um lado, você perde o outro. Então, se você diz que você é desse lado aqui, todo mundo que é do outro lado fala assim, não vou mais te ouvir. Então, não toma partido. E ele não fazia isso, mas no dia ele tava inspiradaço, assim, saiu metralhando todo mundo. Mas acho que só foi um episódio. Eu fiquei desesperado. Falei, Luiz, não faz isso, pelo amor de Deus, não toma lado. Mas é importante essa parte. Exatamente o que eu ia falar. Que eu queria saber de vocês, isso mesmo. Vocês falam? Vocês tomam partido? Não tomam partido? Então manda aí, Larissa, que foi você que não falou. Eu acho que o podcast é um espaço muito democrático, né? E a gente está colocando a cara a tapa e a gente tem por aqueles que não podem falar. Eu penso assim. Então, eu faço questão de me posicionar no meu podcast. Então, eu falo o que eu penso. Eu me posiciono politicamente em alguns episódios, eu não fico militando, mas eu dou minha alfinetada sempre que possível. Então, eu uso como um espaço político, um espaço meu, democrático. Quem quiser vir conversar comigo, debater, eu estou super aberta. Mas eu adiciono, eu faço questão de falar.
Eu acho que o mais legal do podcast é que ele é livre, gente. Eu tenho um lugar ali que eu posso falar o que eu quiser. Eu acho que é. E vou dizer mais: as pessoas não pegam tanto no pé, vamos dizer assim. Às vezes vem uma DM. Vou dizer para vocês: ó, ninguém nunca falou pra gente, olha, nossa, vocês falam mal do governo. Ai, vocês são comunistas. Ninguém. Agora, foi a gente falar de série coreana. Como é que você falou mal da minha série favorita? Sabe, falei, não gostei do final de Game of Thrones, fiz um comentário, como é que você não gostou de Game? O pop vem muito pior, o pessoal vem com o pé no Sim. peito porque você não gosta da série dele, não porque o pessoal não gosta do Bolsonaro, tá? Então, assim, pelo menos com a gente acontece. É muito louco isso, é realmente muito louco. Então, eu acho que é democrático, eu não tenho amarra nenhuma. E aí, ao mesmo tempo que também acontece de alguém falar assim, eu não vou te ouvir porque você é comunista, o comunista vai lá e fala, pronto, escuta isso daí porque ela tá com a gente. Tem essa, não é? Porque no fim das contas, eu acho que as pessoas vão assumir lados. Eu acho que é importante não polarizar, do tipo, se você, sabe aquele negócio que rolou no Facebook? Se você gosta do fulano, me apaga da tua vida. Não, aí não. Mas, opinião, eu acho que, eu não tô na CBN, até o povo da CBN dá opinião própria, vá, eu quero, né? Mas Você sabe que vocês responderam a pergunta que eu ia fazer, foi muito legal. Diga. Cassiano? Não, eu queria completar, emendar esse assunto com um comentário que o Abel fez, porque o Abel estava falando sobre a preocupação do seu conteúdo, né? Tem um podcast chamado Chiclete Radioativo, que eu mandei um áudio para eles, comentando, falando bem deles, mas eu falei um palavrão. E ele falou assim, tem como você mandar de novo? Porque palavrão a gente não quer pôr no nosso podcast, porque tem pessoas, crianças, então eles têm essa preocupação. Já o Sertão Crítico, eles diminui o nível lá para baixo, assim, sabe? O Danilo, ele fala horrores com o amigo dele, eles voam. Então, se você vai lá apertar o play pro Sertão Crítico, é para meter o foda-se mesmo, assim, e você ri demais. Já a Lari tem um trabalho de pesquisa muito pesado, assim, porque a Lari, ela trabalha, como ela gera vários tipos de conteúdo, então ela tem uma imersão na hora de pesquisar muito grande, assim, então são tipos de conteúdo diferentes, e acho que na hora que você vai lá dar o play, você mais ou menos já espera, já sabe o que você vai ouvir. A gente do Quem é Você, Nós do Filho do Pão, a gente não toma um lado, primeiro porque eu acho que o que eu penso não tem a menor importância, assim. Eu acho que o que eu acho, o que eu penso, é uma bobagem, não agrega para ninguém. Depois, porque eu tenho certeza que não tem um lado certo, entendeu? É impossível dizer que aquela minha religião, ou aquele meu time de futebol, ou aquele meu partido é o lugar certo. É impossível dizer. Então, quando eu me posiciono como verdade, eu estou dizendo que todas as outras são mentira. E não é verdade isso. Então, o que a gente faz? A gente joga para a galera. Então a gente abre, a gente expõe e a conclusão é de vocês. Então a gente já entrevistou pessoas que eu acho que é um babaca. Eu já entrevistei pessoas que eu acho que é um merda. E já entrevistei pessoas que eu acho que é um deus. Mas os dois, eu jogo pra galera. A decisão é de vocês. O que eu penso, é uma bobagem o que eu penso. Entendeu? Mais ou menos assim. Tudo bem, a gente vive um período que, na verdade, o que precisava acontecer é o contrário, né? A gente tá vivendo um período que todo mundo acha que tem que dar opinião, e na verdade tem muita gente dando opinião, e a gente precisava ter o contrário, né? Mas enfim. Minha pergunta agora, começando pela Lari para responder, por favor, é quanto tempo entre conceber a ideia, definir o tema, o nome e colocar o primeiro episódio do podcast no ar? Poxa, eu tenho um trabalho de pesquisa muito extenso, né? Então, às vezes demora uma semana, pode dar 2. Depois que eu faço o trabalho de pesquisa, que é a parte mais demorada, e daí eu parto para gravação e edição. Aí, então, entre edição e gravação são uns 2 dias, 2, 3 dias no máximo. Mas a pesquisa em si é que demora mais, porque às vezes eu leio um livro ou vou pesquisar filmes, séries, documentários, enfim, para poder produzir. Mas essa parte de edição e gravação é muito rápida até ir ao ar.
Mas eu falo assim, o começo do podcast. Você teve a concepção da O ideia, começo, aí você definiu o tema. Eu quero saber esse passo a passo, quanto tempo de concepção até a criança nascer. Vamos lá. eu queria. Eu tenho um gosto pelo audiovisual, por documentários especificamente, e eu enxerguei uma possibilidade de eu fazer isso de uma forma muito mais rápida e mais fácil. Então, demorou uns 7 anos para eu pôr a minha cabeça para pensar e falar, bom, vou fazer um podcast. Mas, enfim, eu coloquei em prática e foi bem rápido. Eu pensei rapidinho no nome e criei as artes, acho que é a parte mais fácil para mim. Então, eu sempre começo pelo visual primeiro, pela criação das artes, pela criação do conteúdo escrito, e daí saiu do papel. Então, faz mais ou menos eu comecei em fevereiro desse ano. Foi bem rápido até a criação do conteúdo, essa concepção do quer que eu desenhe, a definição de arte, que é algo que eu estudo desde muito cedo, o que eu gosto principalmente, né? Então, tento levar o que eu gosto, que eu acho que as pessoas se identificam pro podcast. Legal. E você, Luiz? Eu acho que o primeiro episódio que eu fiz de podcast foi em 2014. Eu fiz uma review de um especial de Natal do Black Mirror. E ali foi a primeira vez que eu experimentei gravar, editar e sonorizar, né? Fazer uma montagem. E na época eu ouvia os podcasts mais populares, né? Mas de cabeça, assim, eu acho que eu só vou lembrar do Nerdcast mesmo. E depois de 2014, eu não fiz mais nada. Nada. Só fui voltar em 2019. Só que durante muito tempo, a minha terapia custo-benefício era escrever. Sempre foi escrever. Então, quando eu estava aflito, agoniado, com raiva, triste, mas algumas vezes eu escrevia para entender o que estava passando na minha cabeça, entender como é que era a situação, como é que era o presente, o que eu queria. Então, depois que eu escrevi esses textos, eu entendia melhor. E isso era o quê? Isso era meu roteiro, eu só não sabia ainda na época. Aí, em 2019, e depois de muito tempo, 2014 para 2019, eu trabalhei muito com informática. Eu fui, até 2019, programador de sistemas. E a mente de um programador de sistemas, ela é muito metódica. Então, quando você pensa como é que eu vou criar alguma coisa, eu trago toda essa herança de programação de sistemas. Aí, num dia, eu lembro que era um dia cinza, nublado, estava chuviscando, eu falei, nossa, que ideia legal, acho que eu vou fazer essa ideia. E aí eu sentei, era de noite ainda, eu escrevi uma concepção do que era contar histórias, era relembrar, era fazer um audiodrama, de uma forma que os sons provocassem a pessoa, né, e causassem uma imersão. E aí eu fiz, comecei 6 episódios, lançados todos em 2019. Acabou isso, eu falei, agora eu quero fazer alguma coisa diferente. Será que eu vou ter que começar outro podcast? Aí eu falei, não. Eu vou fazer aqui, vou fazer o que eu quero fazer. E aí eu fiz 8 episódios de entrevistas. Tava perto do coronavírus aqui no Brasil, mas não tanto ainda. Aí chegou no 8º episódio, eu falei, quero fazer isso aqui mais não. E agora, o que eu faço? O Big Brother tava explodindo. Eu amo o Big Brother. Amo o Big Brother. E aí eu falei, vou falar do Big Brother, só que vou falar sobre a perspectiva de produção e roteiro, porque um reality show, minha gente, é tudo fantoche, é tudo puppet. Então o Boninho é um gênio do reality show. E aí eu falei 4 episódios sobre Big Brother. Só que aí eu falei, chega, já falei tudo que eu tinha que falar, e agora? Aí a pandemia tava comendo solta. Aí eu falei, vou fazer um documentário. E aí eu comecei a falar sobre a pandemia, o meu ponto de vista da pandemia, o que eu estava absorvendo, o que eu estava pensando. Chegou no ponto que a pandemia foi para um deboche, assim, que eu falei, não, eu preciso parar porque eu já estou mandando todo mundo tomando... Sabe, já estava xingando demais. E aí eu parei de fazer a pandemia. Parei. Aí eu falei, olha, eu preciso fazer agora um baú. Eu preciso fazer um baú de lembranças. Eu preciso colecionar pessoas, histórias dessas pessoas, porque a gente está numa pandemia. Então, é muito difícil, são muitas vidas indo embora, né? Então eu falei, eu quero fazer uma parada mais humana, eu quero, sabe? Eu quero registrar a experiência de vida dessas pessoas. Aí veio fotografias, e eu acho que é isso, Alexandre.
Eu acho que, para resumir, eu faço o que dá na minha telha e o processo é sempre muito rápido, cheio de ansiedade e eu amadureci bastante. Nó demais, porque eu nunca tinha criado nessa frequência, né? Então eu fui aprendendo no meio do caminho. Eu acho que a Larissa e o Márcio, eles são mais polidos nessa parte de vamos estruturar, vamos fazer um trem bonito. Eu não, eu fui fazendo, fui jogando semente, e aí eu fui vendo o que dava, o que eu gostava de fazer, e aí eu cheguei onde eu cheguei hoje, bem jardineiro. Um amigo meu fala que eu sou jardineiro. E as árvores somos nós, né? Exatamente. Somos nós. Eu acho o seguinte, a ideia de fazer o Quem é Você no Felipão é uma ideia que eu tenho há 10 anos. Eu sempre vejo pessoas na rua que eu acho que são brilhantes. Assim. Eu falei, cara, esse cara, essa mulher, essa pessoa é brilhante. Por que ela não tá na TV? Tem um monte de gente brilhante no dia a dia, da sua arte, da sua profissão, que eu acho maravilhoso. E por que não tá? Então eu queria levar essa galera para ser ouvida. E aí, no dia que apareceu um amigo fazendo podcast, veio um estralo. Eu falei assim, mano, então acho que é isso. Dá para pegar o podcast e levar essa galera para fazer isso. E foi o que a gente fez. Só que no primeiro, você não sabe o que você tá fazendo. O primeiro foi o Rimadores do Vagão, que é uma galera que faz rima de improviso em troca de dinheiro aqui nos metrôs de trem de São Paulo. E os caras são talentosíssimos. E aí a gente chamou eles para trocar ideia. Eu não sabia. A gente foi fazendo ali, tudo improvisado. Na hora de editar, a gente não sabia o que editar. Não sabia fazer nada. Conforme o passo foi acontecendo, a gente foi aprendendo ou não, né, no caminho. Mas o que eu tinha certeza também é o seguinte, eu precisava ficar junto de gente que estava fazendo a mesma coisa. Porque eu não tinha referência do que era bom, do que era ruim, se a minha audiência era boa, se a minha comunicação estava certa. Como é que eu sei se todas essas ferramentas são tão certas, se eu não tenho quem comparar? Então eu fui atrás das pessoas. Fui atrás do Luiz, fui atrás da Lari, atrás da Vicky, atrás da Cris, do Fake News. E a gente vira uma galera, acho que de 10 pessoas, até mais. Porque é uma galera que faz, e aí, entre a gente começa a comparar. Ó, isso ficou ruim, isso ficou bom. E à toa que a gente tem um grupo para falar mal da nossa produção. Então, nosso grupo sempre foi para todo mundo meter o dedo na produção de todo mundo. Não é um grupo de ouvintes, é um grupo de críticos produtores. Então, olha lá, gente, eu trouxe o meu produto. O que vocês acham? Ih, ficou bom, ficou ruim, tá mal, o áudio tá ruim. Então, é para falar mal. E foi a partir desse grupo que a gente foi percebendo o que funcionava, o que não funcionava. Então eu tenho a Lari Merges como inspiração, o Luiz, todos eles me inspiram muito. Eu acabo copiando um pouquinho de todo mundo para produzir, entendeu? E aí foi assim que aconteceu. E a dica que eu dou para todo mundo é isso. Quer fazer? Faça, pense nisso o tempo todo, mas sempre procure pessoas que estejam fazendo a mesma coisa, porque é elas que te dão o norte, entendeu? Boa. Boa. Alguém tem uma pergunta final, senão eu passo. Posso fazer uma pergunta final? Porque afinal de contas está acabando o nosso tempo. Acho que uma curiosidade que a gente podia aproveitar a oportunidade para ver com eles é de onde surgiu a inspiração do nome do canal de cada um ali. Acho que o Luiz já comentou um pouco de como que foi esse brainstorming dele, mas na hora de bater o martelo ali, Larissa, como que foi para você, para escolher o nome do seu canal? Eu queria fazer algo relacionado a design, a princípio. Porque, afinal, eu trabalho com design gráfico. Mas ia ficar muito nichado, muito específico. E uma hora ia acabar o conteúdo. Então, eu fiquei pensando, criar alguma coisa provocativa. E daí que surgiu a expressão quer que eu desenhe, né? Falei, por que não? Mas, assim, antes disso, passou outras coisas pela minha cabeça. Mas quando você pensa demais, às vezes a coisa não vem, né? Quando você para de pensar, vem aquela inspiração. E foi assim, do nada, que surgiu o quer que eu desenhe. Boa. Márcio? Opa, estamos sendo ouvidos. Quer falar, Luiz? Eu falo. Não, achei que o Luiz ia falar. Então, a gente já tinha a primeira entrevista marcada com o Rimadores do Vagão, e já estava com algumas artes prontas, e assim como a Lari, a Cintia, ela é design gráfica. E eu sou suspeito para falar, mas ela tá talentosíssima. E ela falou, me liga, falou, Márcio, e o nome? A gente precisa do nome. A entrevista está marcada, vai ser amanhã, a gente vai fazer a abertura, a gente vai falar o nome qual. Eu falei, cara, não sei. E ela falou assim, por que tal, quem é você na fila do pão? E eu não sei de onde é que ela tirou essa ideia, eu falei assim, cara,
perfeito, porque aí você matava 2 problemas, né? Porque quem é você na fila do pão? É uma pergunta que a gente sempre faz para a pessoa que, em tese, é uma anônima, mas não é anônima. E é um ditado muito popular aqui em São Paulo, uma frase muito popular em São Paulo. Então você amarrava as 2 coisas. Agora, da onde que sai essa ideia da cabeça dela, eu não sei. Mas ela ficou me cobrando muito, porque ela estava precisando fazer as artes, e eu falei, não sei. E aí saiu da cabeça dela, eu lembro que foi por telefone. Eu falei, mano, vai ser essa, e ficou. A gente fez pesquisa, né, para ver se tinha alguém copiando. E aí tinha uma página no Instagram, uma página no Facebook, no YouTube, com esse nome. Mas a publicação era de 2008. Eu falei, não, então tá, os caras não deu sequência. Aí a gente pegou e tá usando. Isso aí, tá abandonado, pega. O Memórias, eu falei um pouquinho, né? Ele veio de um lugar de nostalgia mesmo, de distanciamento. Eu me distanciei do lugar que eu cresci e eu morei durante a vida inteira. Hoje eu voltei, tô falando dele. E eu falo um pouquinho mais sobre isso no próximo episódio, que vai ao ar quinta-feira, já fazendo a propaganda. E aí, eu tava num local mental muito nostálgico, e nostalgia é um nome muito popular no YouTube, um canal assim, excelente, então não ia ser nostalgia. Lembranças, não gostei, não era sonoro para mim. E aí eu pensei em memórias, e eu nem pensei em buscar outros podcasts com o mesmo nome. E tem, tá? Você deve achar uns 2 ou 3 com memórias ali no nome. Mas memórias é só o meu. E aí, a partir do momento que eu tive esse nome, eu já saí registrando rede social, atrás de rede social, para pegar o Memórias Cast. Não consegui, acho que só no Instagram, mas depois de um tempo deu certo, eu consegui pegar o Memórias Cast em todas as redes. E o nome vem disso, vem de um local de nostalgia, vem de um local de lembranças, e rima com os primeiros episódios. E aí depois, na medida que eu fui trabalhando o conceito e pensando, poxa, para onde que eu posso levar isso agora? E eu quero incluir pessoas. Aí eu fui falar sobre as memórias de outras pessoas, e mais recentemente eu falei sobre as memórias das fotografias. Então, outros objetos têm memórias. Quais outros objetos? E aí a gente pode pensar num monte. Então, hoje o memória, ele podia ser um baú, tá? O nome podia ser baú de memórias, porque acho que o momento atual dele é muito disso. É um local onde eu vou guardar coisas que eu posso revisitar daqui, sei lá, 10 anos, 20 anos. Eu adoro o conceito de cápsula do tempo, acho fantástico. E a minha memória é péssima, então é bom que eu registre tudo que eu conseguir. Boa. Aí, moçada. Bom, vi que você faz então a nossa última pergunta por conta do tempo, nós vamos já chegando ao fim. E ao responderem as perguntas, por favor, façam os merchans de seus respectivos podcasts, por favor. A pergunta é exatamente essa, então já vou até falar. Tá aqui uma galera que tá ouvindo, a gente vai compartilhar, os nossos ouvintes, nossos espectadores sempre compartilham também. Aí ele vai chegar até aqui e vai falar assim, tá, nunca ouvi podcast, por que eu começo pelo Memórias? Por que eu devo começar pelo Quem é Você na Fila do Pão? Por que eu devo começar pelo Que é que eu desenho? Por que o seu e não aquele outro? Quem quiser. Olha, primeiro momento, primeira coisa, vamos deixar claro aqui que isso aqui não é uma competição. Beleza? Não, é só uma propaganda, divulgue-se. Fala tudo. Mas é uma honra só de ser nominado, tá? É uma honra estar aqui nomeado para participar desse concurso. Dito isso... Entrega dos Oscar. Dito isso... Vocês têm que ouvir o Memórias, porque todo mundo gosta de ouvir história. Eu não conheço uma pessoa que não gosta de ouvir uma história. E o Memórias está cheio de história. Tá muito. Tem 21 histórias de pessoas diferentes, de temas diferentes, com experiências diferentes. Então tá muito bom. E eu garanto que vocês vão se identificar com alguma coisa e vão lembrar também da experiência que vocês tiveram. Então, vai lá no Spotify. Vou olhar para a câmera agora, tá? Tô falando com você. Vai lá no Spotify, procura Memórias, que daí você vai conferir histórias maravilhosas. Beleza? Então tá bom. Adoro o Luiz. Adoro o Luiz. Fala, Lara. Bom, eu convido vocês a ouvirem o Quer Que Eu Desenhe. Geralmente as pessoas têm uma visão muito de que arte é... Como que eu posso chamar? Elitista. E não é nada disso, gente. Não é nada disso. Então eu tento desconstruir essa imagem no podcast. Eu vou levar informação para você, então ouça. É muito bacaninha.
Tá lá no Spotify, no Google Podcasts, no Deezer, em outros agregadores. Se você tiver qualquer dúvida, qualquer sugestão, pode me mandar também lá no Instagram, querqueeudesenhe.com.br. Ou melhor, o Instagram é outra coisa. No Instagram é quer.queudesenha. Lembrei. Querqueeudesenhe.com.br é o site. Enfim, gente, eu já tô... Bom, tem site, tá dado também. Maravilha. Tá dado o recado. Eu vou dar um recado em forma de protesto. Assim. Primeiro que quem é você na fila do pão, se você colocar em qualquer barra de pesquisa, vai estar. Facebook, no Google, no Instagram, vai estar lá. Você vai achar a gente e qualquer comentário, qualquer sinal de vida que você der, a gente vai responder, a gente vai grudar na sua, a gente vai virar melhor amigo, porque a gente preza principalmente pelo contato com a pessoa. Então a gente, ao contrário de muitos, a gente não mantém uma distância, não. A gente aqui muito longe, vocês aí só como ouvinte. Não. A gente tem amigos. Então todo dia, toda semana, sempre tem alguém que vai lá e comenta, elogia, a gente potencializa aquele comentário, porque eu acho que a pessoa gastou o tempo dela para ouvir, gastou o tempo dela para escrever. Pra gente, a gente não vai dar voz a ela, não vai dar atenção. Não. Então todo mundo que procurar a gente vai encostar em você, a gente vai trocar uma ideia, vai fazer tudo junto, que é o que a gente anda fazendo até agora. Quem é você no Fio do Pão é um podcast de entrevista, é para você se informar, para você se divertir, para você se entreter. Então, vale muito a pena ouvir. O que me incomoda, e aí é um recado que eu dou para os podcasts, os elitizados, né, o pessoal lá de cima, é porque eu acho que eles tinham, assim como o pessoal do sertanejo faz, se juntar quem tá mais fraco e subir, dar a mão para quem tá procurando. Então, todo mundo que procura eles, acho que eles tinham que dar a mão, ajudar, fazer propaganda, ensinar. Porque, olha, eu já andei esse caminho e sei como ele é e vou ajudar todo mundo que quiser andar esse caminho. No sertanejo, assim, quando você tem um artista que já é muito famoso, ele pega alguém que tá começando para subir. Então, é uma interação entre eles para falar assim, olha, todo mundo que tá muito famoso é obrigado, se sente obrigado a ajudar todo mundo que está subindo. E o Fake News, Memórias Cast, Boneca Russa, Quer Que Eu Desenhe, Sertão Crítico, Robson do Futuro, toda essa galera, você pode ouvir, porque é uma galera que está todo dia produzindo, todo dia pensando nisso. O Mundo Ruiva também, não posso esquecer. E é uma galera que está sempre produzindo, então não é uma galera que você vai ouvir, daqui a pouco eles vão parar de fazer, não. Eles estão sempre fazendo esse conteúdo. Deve ser visto também do nosso querido André, talentosíssimo André, também é um deles. E a Aninha, né? Não posso esquecer da Aninha, do Modo Covid, que também é um podcast que está melhorando muito. Todos eles são o pessoal que está sempre fazendo. Isso aí. É uma coisa que como não deu, né? Não imaginei que fosse dar tempo de abordar tudo que eu queria fazer. Um protesto que acho que todos os pequenos podcasters, posso chamar assim, os grandes agregadores fazem muita propaganda daqueles que já têm 100 mil ouvintes, daqueles que já têm 20 mil ouvintes. Então, você abriu, vai estar lá. Os grandes têm espaço, os pequenos continuam pequenos. Eu não entendo qual é a lógica dessa galera para divulgar podcast. Você tem o podcast da fulana que tem um horário no rádio. Em vez de ouvir ela no rádio, você vai ouvir ela com horário, sem hora marcada, na hora que você quiser. Mas é exatamente o conteúdo que você tem no rádio. Vai entender, né? Deixa eu só completar isso, que eu sempre falo assim, a gente não tem um lugar pronto só para a gente chegar e tocar a nossa música. Não tem um lugar pronto só que a gente chega e tudo acontece. A gente, assim como a Lari faz brilhantemente, a gente está tendo que criar esse lugar. Então a Lari, ela tem um trabalho todo dia de criar seu próprio público, de juntar sua galera. Não tem um espaço para a gente está tendo que criar. Então a gente junta com todo mundo que está fazendo esse espaço ficar grande. E a gente queria muito que esse pessoal que está lá em cima ajudasse, mas não, eles estão cada vez se distanciando mais e não estão pensando. Então a gente aqui, todo mundo junto, está montando o próprio espaço, entendeu? A gente está tendo que comprar os instrumentos, alugar o lugar, fazer a panfletagem e tocar. A gente faz tudo, porque não tem um lugar pronto pra gente. Vocalista e ainda faz gelo. isso, eu vou fazer um protesto aqui, porque produzir semanalmente é uma luta.
é uma luta. E produzir tudo sozinho semanalmente é muito complicado. Então, podcast pequeno, produzindo tudo sozinho, nossa, Sim. é uma luta. Pois é. Matar leão e a gente continua. A gente gosta. Muito bem, gente. Chegamos ao final. Por pura limitação do nosso sistema de transmissão, que vai nos derrubar daqui a pouco. Não por vontade nossa, né? Daria para conversar pelo menos mais 2 horas sossegado, sem nem precisar ir no banheiro, né? Sim. Nem precisa levantar para ir no banheiro. 2 horas aqui, ó, mais 2 horas ia fácil. Eu trouxe um piniquinho, tá do meu lado aqui. Aí, ó, tá vendo? Muito precavido. É importante isso. E, obviamente, eu quero agradecer a participação, a presença de vocês, toda a informação, todo o conteúdo, tudo aquilo que vocês trouxeram para agregar no nosso programa de hoje. Então, muito obrigado, Márcio Hertz. Muito obrigado, Larissa Mercury. Muito obrigado, Luiz Bento. Obrigado mesmo por vocês terem disposto esse tempo de vocês, que poderiam estar usando para produzir, por exemplo, para dar essa entrevista para a gente aqui. Abel, suas considerações, por favor. Gente, é isso. A Vicky falou que realmente muita coisa a gente poderia estar aproveitando para perguntar, mas o tempo do programa é bem curtinho. Então, muito obrigado para todos vocês, Márcio, Larissa, Luiz, Vicky, Cassiano, todo mundo que assistiu. Se der, a gente faz uma outra pauta com o mesmo assunto, com mais perguntas e mais curiosidades. Sim. Aproveita, se você gostou, deixa aqui nos comentários e a gente faz um Papo Show 2 falando sobre os podcasters. Por enquanto, é só por hoje. Vicky, dá aquele salve para nós aí. Valeu, queridos. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Obrigado também, coleguinhas lindos, queridos, meus amores de todas as terças. Obrigada a todo mundo que assistiu. Espero que tenha perguntas aí. A gente encaminha para se tiver pergunta depois. A gente vai compartilhar, então, pelo menos lá no meu feed, sempre vem pergunta, depois eu vou mandar para vocês. Valeu, galera, muito obrigada. Realmente, eu nem tinha ilusão de que a gente ia conseguir falar. Acabaram minhas perguntas. Falei, o que mais vocês querem? Eu sabia que ia ser. Tá tudo certo. Obrigada mesmo. Até semana que vem, galera. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Parabéns pelo projeto de vocês, viu? Muito parabéns pelo Papo Show. É um programa muito, muito legal, muito bem feito. Parabéns. Fiquei muito feliz. Obrigado. Bom, gente, nós agradecemos a comunicação, a audiência, agradecemos a conexão, as curtidas, as postagens e os comentários. Nós voltamos, obviamente, na semana que vem, a partir das 9 da noite, sempre às 21 horas. Se com convidado ou não, a gente nunca sabe, mas a gente volta. E antes de encerrar de fato o programa, eu queria fazer 2 menções a 2 falecimentos que tivemos no dia de hoje, do senhor Francisco José de Camargo, né, o pai de Zezé de Camargo e Luciano, alguém que foi muito importante na carreira dos filhos e que foi um incentivador e que gerou um visionário, né, na carreira dos filhos, né, uma carreira de sucesso. E também ao grande Fernando Vanucci, do qual eu tinha contato. Infelizmente, ele morreu hoje, né, vítima de uma parada cardíaca. Eu morria de vontade de entrevistar ele e infelizmente não aconteceu. Fernando, um cara muito simpático que, mesmo sem nunca ter me visto na vida, ou ao menos me conhecer, sempre me mandava mensagem no meu aniversário. E não era mensagem Ctrl-C, Ctrl-V, não. Ele escrevia para mim. E agora que ele partiu, que a família tenha o consolo, que ele tenha o descanso e que o legado dele como jornalista, como imprensa esportiva, como apresentador e como âncora, fica para os registros daqueles que quiserem aprender como fazer bem televisão. Obrigado a todos. O programa de hoje é dedicado a esses 2 que nos deixaram hoje. Voltamos semana que vem, gente. Obrigado, valeu demais. Tchau, tchau.